Olá, muito boa tarde a todos os leitores do Jornal O Dia e internautas que acompanham aqui no Instagram também do Jornal O Dia, né, o Dia Online. Hoje nós vamos receber aqui no nosso bate-papo o médico Alexandre Telles, doutor Alexandre Telles, né, que é presidente do SINMED, Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo a todo mundo aí que está assistindo, que vai acompanhar nosso bate-papo. A gente vai falar da luta, né, desses profissionais de saúde como um todo, não apenas os médicos, que estão na linha de frente aí nessa batalha contra o coronavírus, né, contra a Covid-19, que é a doença provocada pelo vírus. Tá bom? Vamos esperar o doutor fazer contato aqui e daqui a pouquinho a gente dar início a esse bate-papo aqui. Galera, já vai mandando a tua pergunta aí, fiquem à vontade para comentar, para falar sobre o tema. Se você é profissional de saúde e está passando alguma dificuldade, quer falar com a gente, quer expor o teu comentário, manda aí a tua pergunta, a tua sugestão, enfim, o teu depoimento, vai ser muito bem-vindo aqui a tua participação, tá bom, meus amigos? Cadê? Tô esperando o doutor fazer o contato aqui. Acho que não tá. Estão me ouvindo legal aí? Dá um alô aí, galera. Se tá todo mundo me ouvindo, eu não tô usando fone. Deixa eu ver. A galera já tá entrando aí. Marcelo Ladeira, Wellington, Alexandre aqui, ó. Doutor Alexandre Telles. Olá, boa tarde. E aí, doutor Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. O senhor me escuta bem também aí? Escuto sim. Perfeito. O pessoal de casa também está ouvindo bem. Áudio ok. Olha lá, o Sandro Mendes já falou comigo ali. Muito boa tarde, galera. Doutor, eu estava falando aqui, fazendo uma pré e explicando para o nosso leitor, para o nosso internauta do dia, a importância, né, dos profissionais de saúde estarem na linha de frente, mas principalmente dos cuidados que esses profissionais merecem ter, precisam ter, né? Uhum. Como é que o senhor, enquanto médico, enquanto presidente do Sindicato dos Médicos, tem observado esse momento dos profissionais de saúde e qual a sua avaliação? Bom, a situação ela é muito grave, né? Em primeiro lugar, essa pandemia ela já estava anunciada lá na China, em Wuhan, desde dos 2 últimos meses de dezembro e novembro do ano passado, e parece que, que o poder público, nas três esferas, tanto na esfera federal, municipal e estadual, eles não se programaram para essa pandemia já anunciada, que chegou inclusive antes da Europa, com efeitos catastróficos, né? Situações muito difíceis, falta de leito, falta de profissionais, e aqui o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual e a Municipal, eles só foram tomar atitudes de ampliação de leitos, de compra de insumos, de compra de ventiladores mecânicos, quando foi declarado no dia 20 de março a transmissão comunitária. Então a gente perdeu um tempo muito importante para a gente se preparar para essa pandemia. Isso é um ponto importante. No início da pandemia, nós ainda recebemos, mas recebemos inúmeras denúncias de falta de equipamentos de proteção individual, que são as luvas, os capotes, os aventais, touca, gorro, enfim, para proteger esses profissionais. Fizemos inúmeras vistorias, ainda estou fazendo inúmeras vistorias, hoje mesmo voltei de uma unidade de saúde na Ilha do Governador, e o que a gente pode constatar é que, apesar da liminar que os sindicatos da saúde conseguiram, incluindo o Sindicato dos Médicos, para fornecimento desses equipamentos de proteção individual, que foi deferida pela Justiça do Trabalho sob pena de multa, nós ainda encontramos um cenário de escassez desses EPIs, né? É um cenário que submete o profissional a um alto risco de contaminação, dado que a transmissão do coronavírus e a infecção dele é muito rápida, né? Ele consegue aumentar a incidência dele de um dia para o outro de uma maneira absurda, né? E a gente ainda está conhecendo a fisiopatologia, ou seja, como que esse vírus ele se manifesta no corpo humano, como que ele afeta cada órgão, a gente ainda não tem um tratamento muito bem estabelecido. Então, os profissionais, dada essa falta de equipamentos de proteção individual, eles estão extremamente expostos. Fui
realizar uma vistoria na semana passada no Serre Leblon, por exemplo, pelo sindicato, e o que constatamos lá são os profissionais que trabalham no CTI, recebendo um avental para passar o plantão todo, um plantão de 12 horas. Esse profissional, ele deixava esse avental pendurado e depois, quando ele voltava do almoço, ele colocava de novo esse avental. Isso é um alto risco de exposição para esse profissional, tendo em vista que uma das faces desse avental já estava contaminada, e aí ele tendo que colocar esse avental de novo, ele corria o risco de inalar. Fora isso, esse avental estava do lado da bandeja de comida dos pacientes. Isso é uma situação absurda, uma exposição para o paciente e uma exposição para o profissional que também corre um risco de se infectar. É muito grave. E aí, doutor, fica aquela pergunta, né? Assim, quem cuida de quem cuida, né? Sim. Enfim, de que maneira que esses profissionais devem ser cuidados? Aí esse olhar, o senhor falou da questão do atraso, né? Até um dos leitores agora que mandou aqui para a gente uma mensagem, eu perdi o nome dele, mas ele disse aqui que a OMS demorou muito a declarar a pandemia. O senhor vê por aí também, da mesma maneira, demorou a declarar, mas o governo, de maneira geral, demorou também a tomar as iniciativas aqui? Sim, as medidas de contenção, de isolamento, as medidas de mitigação, elas foram tomadas de uma maneira tardia em todo o mundo, não só no Brasil. A China demorou a se isolar, nos primeiros casos ela já poderia ter feito um isolamento mais forte, né? Tudo bem que na China, naquele período, a gente ainda não sabia nem com o que estava lidando, né? Até descobrir o Covid-19, então era uma situação difícil, mas esse isolamento no mundo todo demorou muito. E aqui no Brasil, por exemplo, apesar do isolamento ele estar declarado, né, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem visto cada vez uma adesão menor às estratégias de isolamento horizontal. Ou seja, cada vez que a gente vai na rua, eu tenho saído só para realizar as fiscalizações ou para ir trabalhar, porque também sou médico da ponta, né, sou médico do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que é referência de Covid-19 no município. E é uma situação difícil, porque a gente vê a rua muito cheia. E o vírus com uma capacidade de ficar em suspensão no ar, também contaminando superfícies. A maior parte das pessoas que eu estou vendo estão usando máscaras, as máscaras caseiras, que é uma ótima estratégia para você evitar que essas gotículas do vírus se dispersem, mas a adesão ao isolamento está cada vez menor. Isso é importante a gente reforçar, a gente ainda não chegou no pico, né, da pandemia, essa incidência da doença ela ainda vai crescer. Uma outra coisa preocupante é que já agora, antes da gente estar no pico, as nossas unidades hospitalares, as UPAs, o SER, Ilha do Governador, acabei de vir de lá, tem 20 leitos disponíveis, tem 70 pessoas internadas. Então, o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, 100% de lotação, o Albert Schweitzer, não tinha nem maca e nem cadeira para internar paciente, isso em Realengo. Então, uma situação gravíssima. A gente não estamos no pico ainda da pandemia, vai crescer o número de infectados, muitos cursando com casos graves, né? Muitas pessoas que fazem parte de grupos de risco também. E a rede ela não conseguiu expandir o número de leitos em unidades de terapia intensiva na mesma proporção do crescimento dos novos casos. Isso é grave. Então, para a gente conseguir expandir essa rede, ou seja, criar aquele leito de UTI que vai precisar de um ventilador, de um monitor, contratação de recursos humanos, a gente vai precisar justamente ficar em casa, para a gente evitar que esse vírus se espalhe, porque da maneira como está hoje, a rede não consegue absorver. A gente só tem vaga na rede pública atualmente em Volta Redonda, e mesmo assim não é uma quantidade confortável de leitos. Isso que Volta Redonda fica a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, com possibilidade, mesmo numa ambulância avançada, enfim, com todo o suporte, desse paciente descompensar nesse transporte, né? É uma situação difícil, então por isso defendo muito essa adoção do isolamento horizontal, e não só do isolamento vertical, como o presidente da República vinha pontuando, e outras autoridades. Acho que está no momento da gente pensar na vida das pessoas.
A prioridade é a gente salvar a vida, a manutenção da vida, esse é o nosso bem maior. A economia, o Estado tem que adotar políticas públicas para resguardar a economia, para resguardar a população, para resguardar aquela pessoa que é autônoma, enfim. Essas políticas têm que ser adotadas. Acho que essas medidas ainda estão muito tímidas, muitas pessoas relatando que não estão conseguindo ter acesso, justamente utilizando isso como argumento para não cumprir o isolamento social. Então está no momento do Estado brasileiro ter responsabilidade social, porque senão a gente vai aumentar ainda mais essa crise sanitária que a gente já vive. Perfeito. Voltando, doutor, aos profissionais de saúde, eu sei que o sindicato entrou com uma ação na justiça para pedir o afastamento, né, desses profissionais que estão na linha de frente ao combate à Covid, que tem predisposição a doenças, né? Como é que tá? O senhor consegue dar uma atualização para a gente, doutor? Sim, existem profissionais de saúde, isso acontece em todas as categorias, e na saúde não é diferente, né? Profissionais maiores de 60 anos, profissionais que têm doenças autoimunes, profissionais hipertensos, descompensados, diabéticos, enfim, com múltiplas comorbidades que são configurados grupo de risco. Então, eles são mais suscetíveis, têm uma chance maior de se infectar e, caso infectado, terem desfechos piores, ou seja, com uma letalidade, uma chance de morrer bem maior do que a população em geral. E fora isso, o profissional de saúde, a gente já sabe, ele está exposto a uma carga viral muito maior do que a população que não está trabalhando num serviço de saúde. Uma coisa é você contrair o coronavírus de uma pessoa que tossiu do seu lado, né? Outra coisa é você ficar 12 horas num ambiente fechado, tendo que fazer intubação orotraqueal, tendo que fazer o manejo daquele paciente e você respirando, inalando uma carga viral muito grande. Isso tem uma ligação, uma associação com desfechos piores. Então, no dia 6 de abril desse ano, o Sindicato dos Médicos, já entendendo a necessidade, já recebendo pedido dos médicos nesse sentido, denúncias de médicos que já estavam afastados por causa do Covid, temos colegas que foram entubados, tivemos 11 médicos no estado que vieram a óbito, agora recebemos novas notícias de outros óbitos que ainda estamos apurando, né? Esse número está crescendo. Então, no dia 6 de abril, o sindicato ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo que os médicos que trabalham nas organizações sociais, que trabalham no estado e no município do Rio de Janeiro, eles fossem afastados, a exemplo do que a Justiça também já fez com os técnicos e com os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Entendemos que é um direito do trabalhador ele ser resguardado, e o trabalhador ele não pode adoecer em serviço, isso não tem lógica nenhuma, temos que resguardar o maqueiro, temos que resguardar o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, enfim. Entramos com essa ação foi indeferida pela Justiça do Trabalho na primeira instância, entramos então com mandato de segurança no Tribunal Regional do Trabalho, que foi novamente indeferido, alegando que os médicos eles poderiam atuar em outras funções, por exemplo, sem contato direto do paciente. Essa é uma situação muito difícil, porque os profissionais que estão na linha de frente, eles não são profissionais que estão apenas mexendo em relatórios burocráticos. São profissionais que estão entubando, são profissionais que estão atendendo, são profissionais que estão colhendo suaves, são profissionais que estão ali examinando. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina, a clínica é soberana, não existe medicina à distância. A gente tem que colocar o estetoscópio no paciente, a gente tem que examinar a garganta, a gente tem que ouvir o pulmão, a gente tem que fazer um exame físico, né? Exame laboratorial, tomografia, tudo isso é complementar. Então, a gente precisa do exame, a gente precisa saber de como o paciente está para a gente traçar uma terapêutica adequada. Então, a nossa avaliação é que essa decisão da Justiça do Trabalho, da desembargadora que proferiu, ela não condiz com a realidade, são profissionais... Meu celular caiu aqui, desculpa. Imagina, tudo bem. São profissionais que estão expostos na linha de frente, então eles merecem ter resguardado e fazer jus a todos os direitos trabalhistas, com uma licença remunerada, justamente porque eles têm um alto grau de adoecimento. Bom, dado esse indeferimento
na segunda instância também, nós entramos com embargo de declaração, porque a desembargadora ela escreve na sentença dela que os profissionais que fazem grupo de risco, e apesar dela não afastar todos imediatamente, que fazem parte de grupo de risco, ela deixou ali escrito que a legislação permitiria os profissionais que apresentassem atestado de serem afastados. Então entramos com embargo de declaração, ou seja, para esclarecer se essa determinação ela estaria valendo para todos os médicos. Ainda não temos uma resposta relativa a esse embargo de declaração. Espero que seja positivo, porque enquanto isso os colegas estão morrendo, né? Enfim, colegas que trabalham na UPA de Vila Kennedy, já temos colega que trabalha na UPA de Vila Kennedy, que faleceu, colega que trabalha na UPA de Irajá, pessoas que têm uma trajetória de dedicação ao Sistema Único de Saúde, de atendimento à população, sempre atenderam nessa população. Por exemplo, a médica que faleceu na UPA, que trabalhava na UPA de Vila Kennedy, ela já estava lá desde 2010, né, e antes disso ela já trabalhou em outras unidades, uma pessoa que se dedicou tantos anos e fazia parte do grupo de risco, né, então uma pessoa que se dedicou tantos anos ao serviço de saúde, agora a gente precisa dar uma contrapartida de reconhecimento desse serviço, reconhecimento da história desse profissional e preservando ele, porque depois, quando a pandemia acabar, vai ser importante que esse médico volte a trabalhar atendendo como sempre atendeu. Os médicos nunca se negaram a trabalhar, os médicos nunca se negaram a estar na linha de frente, né? Os médicos profissionais de saúde no mundo todo estão adoecendo, estão morrendo, isso não é um caso só do Brasil, acho que é importante a gente pontuar isso, mas aqui no Brasil a gente tem a consolidação de leis trabalhistas que prevê resguardar a saúde dos profissionais, né? Assegurar, afastar, principalmente em ambientes insalubres, com um profissional com alto risco de adoecer. Então, espero que a Justiça tenha sensibilidade. Os profissionais de saúde como um todo não podem ser tratados apenas como números. Nós não somos números, nós somos pessoas, nós temos família, nós temos sonhos, nós queremos, assim como todo mundo quer, passar por essa pandemia e voltar para o nosso trabalho normal. E acho que a população ela tem que ter certeza que ela pode contar com os profissionais de saúde, que nós vamos trabalhar, e nós queremos que apenas os profissionais que fazem parte do grupo de risco, que têm uma chance de adoecer e morrer muito maior do que as outras pessoas, que eles sejam preservados nesse momento. Perfeito. Esses profissionais em si seriam médicos, né? Sim. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor falou agora a questão do exame, das pessoas precisam ser tocadas, precisam ser examinadas ali. Questão da telemedicina, que tem sido um assunto em alta. Não viria de encontro, não seria uma solução, no caso desses médicos que têm essas predisposições, enfim, para atender? Isso, o sindicato, ele faz 2 pedidos na ação, né? Quando a gente pega a petição inicial. Primeiro, a gente pede o afastamento desses médicos. Em segundo lugar, a gente pede, caso não seja possível o afastamento, que a gente desloque eles de função. Esses médicos, eles podem ser deslocados de função, sim, mas isso não vem ocorrendo. Isso é importante frisar. Porque quando você condiciona esse deslocamento à livre vontade do empregador, da prefeitura, das organizações sociais, eles preferem deixar aquele médico mesmo em grupo de risco, atendendo. Existem outras funções que esses médicos podem fazer parte no serviço de epidemiologia, na regulação. A regulação que recebe os casos, né, através do computador e verifica para onde vai, para onde direciona. Inclusive, a empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, Rio Saúde, ela abriu inúmeras vagas para contratar médicos para regulação, ao invés de ter deslocado médicos que estavam em grupo de risco para essas funções, que fazem parte do próprio serviço. Então, seria um trabalho à distância. Essa oportunidade não foi dada para os colegas. A opção que foi dada para esses colegas é continuar se expondo, continuar se prejudicando. E se quiserem se afastem de maneira não remunerada, com as contas chegando e com todo o prejuízo. Um total desrespeito, né? São pessoas que alguns são concursados, outros têm contratos temporários, mas são pessoas que constroem há muito tempo o serviço público. Fica uma sensação de dois vidas, assim, como é que o senhor avalia? Porque me parece que em determinado momento há uma valorização desses profissionais, né, por parte do setor público, porém com homenagens, com aplausos, com reconhecimentos públicos, postagens, né? Acho que o senhor me entende bem. E na prática mesmo é um outro comportamento. Como é que o senhor enxerga isso? O reconhecimento dos profissionais é algo muito importante, né? São pessoas ali que estão ali todo dia, chegam cansadas, chegam exaustas. Então, aquela mensagem de apoio que você recebe depois de um dia
que você está cansado, isso é importante. Não estou desvalorizando o aplauso que é dado, não estou desvalorizando as homenagens que são feitas. Isso é muito importante, mas só isso não basta, né? A gente exige respeito, exigimos que o poder público, os empregadores, tanto públicos quanto privados, respeitem os profissionais. Profissionais que estão com escassez de equipamentos de proteção individual, profissionais que esse mês estiveram no município do Rio de Janeiro e no estado, não receberam suas remunerações no dia adequado. Temos profissionais de UPAs do estado que até hoje não receberam salário. Acho que isso é importante frisar, ou seja, pessoas trabalhando sem salário e continuam trabalhando, continuam atendendo, porque tem um compromisso com a população, um dever assistencial. Então, são pessoas que também têm medos, também têm apreensões e que têm que ser valorizadas, né? E, enfim, todo tipo, os profissionais têm submetido, temos recebido denúncia de assédio moral, ou seja, chefias que falam para o médico continuar trabalhando mesmo com mais leitos de CTI do que a proporção de médicos, né, porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina que para cada 10 leitos de CTI você tem que ter um médico. E também você tem que ter enfermeiro, e para cada 2 leitos você tem que ter técnico de enfermagem. Muitos profissionais vêm denunciando, e a gente tem apurado isso, temos enviado isso para o Ministério Público do Estado, de profissionais que estão sendo coagidos. Olha, você vai trabalhar assim mesmo, senão vai ser abandono de plantão, senão você vai ser demitido com justa causa, enfim, desrespeitando totalmente o Código de Ética Médica, que diz que o médico ele tem que denunciar, o médico ele não pode ser silenciado. Entendeu? Todos os profissionais de saúde são extremamente importantes, a gente tem que cada vez mais narrar para a população, né, os absurdos que vêm sendo feitos, né, porque isso é importante, porque quando a gente divulga, quando a gente consegue conversar, quando a gente conversa com a mídia, quando a gente conversa com as pessoas, isso é um meio de pressão, justamente para a gente conseguir corrigir esse processo de trabalho que está defeituoso, né, e a gente conseguindo corrigir esse processo de trabalho, consequentemente, isso vai afetar de maneira positiva a saúde da população. Então, esse médico que está sofrendo assédio moral, que está trabalhando de maneira sobrecarregada, a gente precisa que isso mude, a gente precisa que ele tenha EPI, que não exista esse subdimensionamento de recursos humanos, né, para as unidades, que não falte insumos, que não falte remédios. Isso é algo que acontece muito, né? Desde 2017, pelo menos, que é quando eu entrei no Sindicato dos Médicos, nós entramos, mas antes disso acontecer também, entramos com ação na Justiça para reposição de insumos básicos, reposição de materiais, enfim, é muito difícil a gente trabalhar. A gente tem colegas nas unidades, de atenção primária, que são as clínicas de família, os postos de saúde, relatando que não tem oxigênio, o paciente não tem catéter de O2, o paciente chega lá descompensado, ele não tem a menor condição de dar um suporte para esse paciente, de estabilizar ele. Isso é muito grave, porque a gente precisa de condição de trabalho. E então, o exercício profissional, né, a gente precisa de uma rede instalada, uma capacidade instalada com equipamentos, com insumos, com remédios, que seja possível a gente prestar uma boa assistência à população. Precisamos também de receber adequadamente nossos salários, né? Não ajuda nada e só dificulta e deixa o profissional mais estressado, mais apreensivo quando ele não recebe o salário, exemplo do que vem acontecendo no estado, ou quando ele recebe atrasado, quando o município vem fazendo. Então, os profissionais já foram historicamente desvalorizados, né, no município. Eu acho bonito, por exemplo, ver a homenagem da prefeitura, do estado para os profissionais, mas é o mesmo estado que tem um plano de cargos, carreiras e salários aprovado dos profissionais de saúde, né, e que o governador ele se nega a implantar, e os profissionais eles se aposentam ganhando muito pouco, apesar de já ter sido aprovado, já ser uma luta histórica, né? Inclusive existe esse déficit de profissionais na rede estadual justamente porque ninguém quer trabalhar num lugar que paga 5 vezes menos do que a iniciativa privada ou as próprias organizações sociais que o próprio Estado contrata. Isso é um absurdo. O mesmo acontece na prefeitura, já temos um PCCS pronto, um plano de carreiras pronto, com discussão ampla dos sindicatos, aprovação da mesa de negociação, que está empacado na Secretaria de Fazenda. Por isso que a Secretaria Municipal de Saúde faz concurso de 900 vagas para médico e não consegue preencher nem 300, porque eles fazem um concurso de mentirinha, né? Com esse salário, ninguém vai prestar um salário
horrível e que não consegue fixar os médicos. Horrível no que eu digo, em comparação também com o que a própria prefeitura pratica via organização social, ou seja, eles precarizam o serviço público e preferem contratar um trabalhador de maneira terceirizada, o que acaba saindo inclusive mais caro para o poder público. Isso não tem lógica nenhuma, porque aí tem que pagar outras questões, outros impostos. Perfeito. Doutor, eu vou abrir aqui um pouquinho para os comentários aqui da galera. E aí eu tô aqui tá dizendo o seguinte, a Bárbara Henrique, dizendo, meu tio ficou a semana retrasada na UPA de Irajá, só tinha um médico, né? Aquela questão que o senhor já Uhum. acabou de falar aí da falta de profissionais, né? O Sandro Mendes dizendo as estatísticas não incluem dados da Vila Kennedy, mas incluem os números do bairro como Bangu. Acho que entra na questão da subnotificação, né? Pelo que eu entendi Sim, aí, Bangu. primeiro, um dos problemas a gente já tem uma subnotificação histórica no Sistema Único de Saúde, né? Em que várias doenças não são notificadas. Isso não é diferente agora no Covid, e o governo nunca se importou em criar um sistema robusto de vigilância para conseguir corrigir isso. Agora no Covid, essa questão da subnotificação, ela se torna ainda mais grave, dada a falta de testes, né? Então, esse usuário que muitas das vezes tem sintomas leves a moderados, eles não são testados, porque só estão testando os pacientes que estão internados, os pacientes que estão entubados, enfim, que estão graves. Então, a gente tem um número muito maior, de 7 a 10 vezes maior do que vem sendo divulgado na mídia, né? Justamente porque a maior parte dos casos, isso são casos leves, né? Mas como o vírus tem uma capacidade de infectar muitas pessoas, muito maiores que os outros coronavírus, que as outras síndromes gripais, que os outros vírus que causam síndrome gripal, a gente tem um número muito maior de pessoas infectadas, então a gente acaba tendo um número muito maior de casos graves, né, necessitando dessa ventilação mecânica invasiva que tem que ser precoce, né, no coronavírus. Então, um dos problemas da notificação é a falta de teste. A gente não consegue confirmar se aquele caso suspeito ele tem mesmo. Outros países têm testado muito mais, Estados Unidos, enfim, a Alemanha tem realizado um número muito maior de testes. E nós temos a capacidade de fabricar esses testes, né? A UFRJ, a Fiocruz, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade de São Paulo, já declararam que conseguem fabricar esses testes, estão fabricando, mas estão fabricando numa proporção muito pequena. Isso porque o Ministério da Saúde, em nenhum momento, ofereceu uma quantidade de recursos suficientes para ampliar o quadro de pessoas que trabalham nessas unidades, né, de fabricação de testes e também para a compra de insumos e materiais. Então, o que se vê é que não é prioridade do Ministério da Saúde e nem da Secretaria Estadual e Municipal testar a população em geral, que fiquem sem saber se tiveram coronavírus ou não. E muito menos valorizar o trabalho de pesquisa, né, que é feito nessas instituições tão importantes, né, doutor? Isso, elas já vêm sendo atacadas há muito tempo, né? Com declarações, enfim, de autoridades, é uma situação difícil. A ciência nacional, ela é muito importante, é uma questão de soberania, a gente valorizar a ciência nacional. Espero que em um curto período, daqui a algum pouco tempo, a população, todo mundo, o governo consiga entender o valor dessas instituições para o nosso país. Perfeito. Deixa eu ver outros comentários aqui. Tem a Luciana dizendo que as informações que na UPA de Realengo os servidores estão trabalhando sem os equipamentos de proteção. É o que o senhor já falou também, né? A Viviane Couto da Silva diz que o reconhecimento é sem valorização. Cadê? O Edson fala que o que não falta no Brasil é médico. O problema é que a remuneração é péssima. Também o senhor comentou. E aí isso se torna um pouco mais grave porque a gente está no eixo sul-sudeste, né? Nas regiões sul e sudeste são justamente as regiões que têm uma proporção maior de médicos. Se você pega o Rio de Janeiro só perde para o Espírito, a capital do Rio, só perde para Brasília e para Vitória a questão de médicos por habitante. Então, o que não se pode falar aqui é de falta de médicos. A questão é que ninguém quer trabalhar com atraso salarial, ninguém quer trabalhar sem equipamento de proteção individual, ninguém quer trabalhar com subdimensionamento de equipe. Perfeito. Viviane Couto está perguntando aqui, pergunta sobre o plasma. Acho que ela está falando daquele tratamento, né, doutor? Que é da inserção do plasma da pessoa que já foi infectada. Consegue explicar para a gente um pouquinho? Bom, isso não é possível ser feito em larga escala, né? Não tem como a gente fazer
uma produção de plasma, até porque isso tem que ser feito uma análise clínica para ver se não existem outras condições ali. Isso é um tratamento que não é possível replicar em larga escala para todos os infectados, e também, como eu tinha dito no início, todos os estudos, aí a gente tem cloroquina, vitamina D, zinco, uso de TARV, né? Enfim, diversas, ivermectina, anita, enfim, tudo isso que vem sendo divulgado pela mídia, só que até o momento nós não temos estudos com nível de evidência suficiente para a gente indicar esses tratamentos de uma maneira ampla para a população. O que estão sendo feitos agora são ensaios clínicos, enfim, outros estudos para a gente considerar a segurança. Por exemplo, se você usa cloroquina, você pode vir a ter uma alteração no seu eletrocardiograma, ou seja, e uma alteração no seu ritmo cardíaco, ou seja, causando outros problemas. A gente tem que ver se essas medicações elas são eficazes e, mais do que isso, se elas são seguras para a população. Até porque ainda não está nem comprovado se a pessoa que se infectou, se ela produz imunoglobulinas, né, que são substâncias para defesa, justamente para identificar aquele micro-organismo que você já se infectou e combater ele antes que você apresente essa doença de novo. Se essa pessoa que já se infectou, ela não pode se infectar de novo se você tem uma produção suficiente de imunoglobulinas para isso, né? E se você tem imunoglobulinas, quanto tempo você consegue ficar com ela sustentada no seu corpo? Você consegue ficar com ela o quê? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Isso varia de agente etiológico para agente etiológico, ou seja, de vírus para vírus, de bactéria para bactéria, isso varia, entendeu? O tempo que a gente tem imunidade a tal patógeno. Perfeito. O Edson comenta ainda aqui que a grande realidade é que a saúde e a segurança está em último lugar. O Júlio, acho que é Júlio, diz que essas simplificações impedem que as pessoas levem a sério a pandemia. Muitas pessoas na rua ainda, né, doutor? Sim, Imagina. sim. As ruas lotadas, pessoas sem máscaras, pessoas, enfim, fazendo serviços que não são essenciais, né? Enfim, uma situação difícil. Como eu disse, acho que a gente só consegue combater isso com uma política pública que garanta que essa pessoa fique em casa, mas com todos os direitos sociais garantidos, ou seja, manutenção da sua moradia, uma alimentação, enfim, os serviços de lazer em casa, né? Mas isso tudo tá escrito na lei que isso tem que ser fornecido. Mas muitas pessoas não estão conseguindo ter acesso ao auxílio emergencial, né, de R$ 600, e isso é uma situação muito difícil. Outras pessoas estão ficando endividadas, então são medidas muito tímidas que foram tomadas pelo governo federal nesse momento. E a maior parte da população ela está passando por dificuldades financeiras. E então o governo, ao invés de abrir o cofre e liberar dinheiro para essas pessoas não passarem dificuldade, ele prefere ficar injetando dinheiro em outras coisas, injetar dinheiro nos bancos, enfim, para salvar outras questões. Eu acho que a vida e a população, ela está em primeiro lugar. A economia, a gente salva depois. Vamos, então, manter os direitos da população, vamos manter essa população bem, vamos manter essa população em casa, a economia vai se consertar. A economia já se consertou, já foi consertada, a gente já viveu outros períodos de crise e são períodos, é cíclico, né? É cíclico. A crise econômica ela vai sempre acontecer, independente de coronavírus ou sem coronavírus. Então, nesse momento, vamos cuidar das pessoas, né? E depois a gente conserta a economia, porque com certeza a economia tem jeito de ser consertada e depois que uma pessoa ela contrai coronavírus, ela precisa de um CTI e não tem essa vaga de CTI, essa vida a gente não traz mais. Perfeito. Raimundo Costa, doutor, fala aqui que ele saiu da UPA da Maré com todos os sintomas da Covid e que foi para casa, né? Como é que ele sabe que de fato está com a Covid se ele não foi submetido ao teste? E aí entra justamente naquela questão que eu falei, a gente só está testando os casos graves. O governo ele não está fornecendo teste para a população. Isso é uma crítica que eu faço, isso foi uma opção, a gente poderia fabricar aqui no Brasil esses testes, não estamos fazendo isso em larga escala. Então, todo quadro de síndrome gripal, ou seja, a pessoa que tem febre, tosse, coriza, e aí também associado a sintomas gastrointestinais ou não, eles estão sendo notificados como caso suspeito de Covid-19. Entretanto, para a gente não ter o teste, e alguns desses testes não terem uma sensibilidade muito boa, o que é isso? Alguns testes rápidos que têm sensibilidade de 85%, ou seja, de cada 100 pessoas que fazem esse teste, 85%
que 85 pessoas que forem positivas, eu vou saber que são positivas de fato. Mas 15 pessoas a gente vai ter o que a gente chama de falso negativo. São pessoas que têm o vírus, mas que a gente não consegue fazer esse diagnóstico, porque esse teste não tem uma boa sensibilidade. Por ser um agente etiológico que a gente descobriu há pouco tempo, a gente ainda não tem um teste com padrão ouro para ser disponibilizado assim numa escala maior, né? Então, os testes rápidos ainda estão sendo calibrados, estão sendo melhorados, então a gente precisamos melhorar isso. E é um absurdo a população estar sendo testada, mas todo caso de síndrome gripal atualmente, dada a transmissão comunitária no Brasil, é considerado caso suspeito para Covid-19 e, portanto, tem que ser afastado, tem que fazer o isolamento, né, a quarentena por 14 dias em casa, ele e todos os familiares, e voltar para a unidade de urgência e emergência caso tenha um agravamento do quadro, caso ele fique dispneico, ou seja, caso ele tenha falta de ar. Se ele começar a ter falta de ar, começar a ter letargia, ou seja, aquele pensamento lentificado, confusão mental, algo do tipo, ficar hipotenso, volte imediatamente para o serviço. Até lá, o tratamento são remédios sintomáticos que certamente o médico que avaliou, ele deve ter prescrito, né? Então, é feita toda uma avaliação clínica, se o paciente está saturando bem, ou seja, está chegando oxigênio de uma maneira suficiente no corpo dele, nos tecidos, se esse paciente não está dispneico, se esse paciente não tem nenhum sinal de alerta, ele pode sim continuar esse tratamento em casa, orientado sobre os sinais de alerta e também os remédios sintomáticos. Perfeito, doutor. É a Ju Lopes que estava falando aqui. Aí ela diz que ela é do Rio de Janeiro, mora em Tremembé e trabalha em Taubaté. E lá as pessoas estão na rua como se fosse férias. Máscara só nos supermercados, porque foram obrigados. Ó, Ju, aqui não é diferente, não. Aqui não é diferente, pois é, né? A gente tem visto aí muitas pessoas nas ruas, né? Inclusive, eu quero até, doutora, fazer um parênteses aqui, agradecer não só os profissionais de saúde que estão na linha de frente aí, mas também aos fotógrafos do Jornal Dia, os colegas da imprensa de maneira geral também, que tem sido fundamental também até para a gente que está fazendo esse trabalho de casa, de home office, entender, contextualizar também, né? Através das imagens deles, a gente junta esses dois olhares aí, às vezes até mais, para poder construir as matérias, as narrativas, e sem esse trabalho de informação, fica ainda mais complicado esse combate, né, doutor? Com certeza. A população precisa estar inteirada do que vem acontecendo, né, das notícias. Então, o trabalho dos jornalistas também tem sido importantíssimo. Então, de parabéns também. É isso. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, doutor, para a gente poder encerrar. Te prometi meia hora, isso aí que o tempo é curto. Tem aqui uma pergunta da Ju Lopes novamente. Caso a pessoa esteja morrendo, vão fazer o teste? Infelizmente, essa é a nossa política, muito lamentável. É aquilo que o senhor falou também. Todo caso grave, ele tem sido testado. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. A pessoa está entubada, a pessoa tem um caso grave, com insuficiência respiratória, falta de ar, dispneia, foi internado, está no hospital de referência de Covid, esse paciente ele vai ser testado. Perfeito. Infelizmente, o que a gente tem visto é que alguns atestados de óbito têm saído como suspeita de Covid, eu acho que isso é importante falar, porque a síndrome gripal, toda a síndrome gripal nesse momento de transmissão comunitária, dada o potencial de disseminação desse vírus, a gente faz como suspeita de Covid-19. Mas essa pessoa, num caso grave, ela é testada, né? Ela foi testada no hospital que ela está internada, e esses testes estão demorando de 5 a 7 dias para ficar com o resultado pronto. Então, às vezes, as pessoas, infelizmente, vão a óbito e um atestado de óbito sai como suspeita de Covid, mas sem prejuízo isso de depois a família receber a informação correta se foi ou não Covid, quando porventura saiu o resultado. Em 5, 7 dias também é um absurdo o prazo que tem demorado para sair esses resultados, deixando as pessoas angustiadas. Certo. Uma dúvida minha aqui do início da nossa conversa, doutor Alexandre. Essas famílias dos médicos, enfim, que vieram a óbito, o sindicato vai acompanhar, está acompanhando. Uma dúvida que eu tinha era a relação do programa que a prefeitura está oferecendo, né, de acompanhamento psicológico, saber se para esses profissionais de saúde, para saber se isso é suficiente na sua visão, enfim.
O sindicato entra em contato não só com as famílias, né? Eu acho que é muito importante esse apoio, né? Nesse momento de perda de um familiar querido, uma pessoa que estava ali se dedicando a salvar outras vidas. Então, o sindicato, com certeza, ele tem essa atuação, mas também atuando nas unidades em que esses colegas vieram a óbito, né? A gente tem, infelizmente, a gente tem recebido muitas denúncias, são denúncias de quase todas as unidades, e faltam literalmente pernas, né? Para a gente conseguir vistoriar ao mesmo tempo todas as unidades. Então, temos, desde o início da pandemia, intensificado, né, as visitas. Hoje fui em unidade, ontem fomos em unidade, enfim, estamos todo momento indo conversar com a população e também com os profissionais que estão ali trabalhando. Aí já faço um link com a sua pergunta, porque o relato que a gente tem ouvido dos profissionais é justamente isso, de cansaço mental, fadiga, alterações no ciclo de sono, com insônia, né? Muitos profissionais deprimidos, ansiosos, enfim. Você já sabe que você vai dar plantão amanhã, você já começa a ter taquicardia, já começa a ficar apreensivo, isso eu vou me contaminar. E essa preocupação do profissional não é só com ele, é preocupação também com as pessoas que moram com ele. Então, as medidas da prefeitura de apoio psicológico, elas são muito bem-vindas, né? Mas, como eu disse, não basta dar apoio psicológico e deixar o profissional exposto, sem EPI, sem salário, enfim, sobrecarregado, né? Então, não adianta você fazer um processo de criar ansiedade no profissional, criar o transtorno psicológico, obviamente, você não consegue, numa pandemia, eliminar todos esses fatores que criam ansiedade e tristeza no profissional, né? Mas fatores como EPI, fatores como sobrecarga de trabalho, esses a gente consegue, com certeza, contornar se tiver um compromisso dos empregadores, tiver um compromisso da prefeitura, do Estado, em cuidar de verdade dos trabalhadores, o que não vem ocorrendo até agora. Perfeito, vai bem de encontro ao que a Kátia Maria Caldeira está dizendo aqui, ó. O ataque sistemático à atenção básica é um fator agravante para a recuperação dos pacientes. Os países com melhor resposta à pandemia são aqueles com uma atenção básica forte. É a valorização, né, doutor Alexandre? Com certeza. Aqui no Rio de Janeiro a gente pode citar o exemplo, né? Em 2017, 184 equipes de saúde da família foram fechadas, né? Ou seja, menos 184 médicos cuidando desses pacientes. São os pacientes que têm casos leves, que não devem ir para a UPA e sim procurar suas clínicas de família. A situação da saúde da família em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, ela é ainda pior do que no Rio de Janeiro, com a vacância enorme, enfim, nunca se investiu de fato em saúde pública, nunca se investiu em estruturar a atenção primária, que tem que ser a principal porta de entrada e onde a maior parte das linhas de cuidado dos pacientes, o paciente hipertenso, o paciente que tem uma síndrome gripal leve, diabético, tem que procurar para ter o seu cuidado, né? Então, você só cuidar do paciente depois que ele já está doente não adianta muito. A estratégia de saúde da família tem uma potência muito grande aqui no Rio de Janeiro, a gente tem visto isso, que mesmo sucateados, profissionais tem batalhado bastante, ligado para os pacientes que apresentam síndrome gripal a cada 2 dias, tem tentado manter a integralidade das outras linhas de cuidado, né? Ou seja, tentar manter o manejo do hipertenso para que no meio da pandemia ele não se descompense e acabe tendo um infarto, porque a gente está no meio de uma pandemia, mas a gente não pode esquecer que as pessoas continuam doentes ou adoecendo por causa de outros motivos também. Então, a saúde da família tem esse papel de cuidar dos pacientes com síndrome gripal e o desafio de manter a integralidade, ou seja, o cuidado em todas as fases de promoção, prevenção à saúde, cura, reabilitação desses pacientes que fazem parte de outras linhas de cuidado, que têm outras doenças. E com essa desestruturação da atenção primária, que é a saúde da família aqui no Brasil, fica muito difícil. Perfeito. Bom, acho que o pessoal está mandando oi aqui. Viviane está online, Natasha, Sandra, a Ju Lopes, Ediane Guedes, Ana Maria, Vitor Fraga, Raimundo Costa, Giovana Almeida. Enfim, queria agradecer a todos que participaram. Queria agradecer também, doutor, de maneira dupla, né? Tanto aqui por participar da nossa live, aqui um projeto do Jornal Dia que está só no começo, aí, é só a segunda live, então só está começando. E queria te agradecer seu tempo por participar da nossa iniciativa, mas também por dedicar teu tempo aí aos cuidados médicos, né?
a nossa população lá no Ronaldo Gazola, o Hospital Acari, que é referência para o tratamento da Covid. E espero que dê tudo certo, que essa pandemia acabe logo, que a gente tenha uma vida normal em breve, doutor. Eu que agradeço o convite. Acho que é muito importante nesse momento em que as pessoas estão muito ansiosas, cheias de dúvidas, as informações mudam muito rapidamente, né, sobre o Covid, então fica até difícil para nós profissionais de saúde acompanharmos. Então, quanto mais canais de comunicação, canais de denúncia nós tivermos, isso é importantíssimo. Então, eu queria agradecer também o convite do Jornal Dia e deixar um apelo para todo mundo que nos assiste para ficar em casa, fique em casa. É isso, fique em casa, leia as matérias, acompanhe. Muito do que a gente falou aqui nesse bate-papo você encontra no Dia Online, www.odia.com.br. Muitas matérias sobre o que a gente falou aqui, está lá, muita base, né, do que a gente usou aqui nesse bate-papo, inclusive com outros depoimentos do Dr. Alexandre Teles, presidente do Sindicato dos Médicos, o SINMED, aqui do Rio de Janeiro. A todo mundo que acompanhou, muito obrigado. Espero revê-los num novo encontro aí, em breve. Doutor Alexandre, a gente tem se falado bastante por telefone. Obrigado pelo seu tempo, pela tua dedicação aí, a todos os teus colegas também, como um todo, não só do hospital, mas como um todo também. Muito obrigado aí. E como o doutor falou, galera, fique em casa. Se possível, fique em casa o máximo de tempo que você puder, porque você vai estar ajudando não só a si mesmo, mas a tua família e aqueles que estão ao teu redor também. Não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Um abraço. Obrigado, Um abraço doutor. para todos, obrigado pelo convite novamente. Boa tarde. Boa tarde a todos.